Olá! Respondendo a perguntas de inscritos que eu coloquei na guia comunidade, botei lá uma opção de você fazer pergunta para mim sobre qualquer assunto referente a comportamento, né, sentimentos, enfim, psicologia. E hoje eu selecionei 3 perguntas que são como se desfazer de objetos, acumulando muita coisa, inventando novas coisas para guardar. Vamos falar também de pessoas uma pessoa, né, que ela me pergunta de como é que faz para diferenciar brincadeira ofensiva de brincadeira saudável quando ela tem um histórico de bullying. E é interessante que ela já entendeu que ter um histórico dolorido com relação à forma que as pessoas se relacionam com ela, ofensas que já recebeu, influencia o jeito que você vai perceber outras pessoas que pode ser que estejam fazendo uma brincadeira saudável e sejam de boa com você. E vamos falar também das consequências de viver sem referência paterna, que vão entrar um pouco tanto no pai que não estava presente porque faleceu no início da vida, que é o caso da pessoa que fez a pergunta, ou de pais que simplesmente foram embora, ou de pais que continuam de corpo presente, mas emocionalmente não estão mais ali. Vamos falar sobre esses assuntos porque esse canal é para falar de psicologia e comportamento, mostrar para você em cada vídeo alguns temas, no caso de hoje são 3 temas com os quais você pode contar com um psicólogo, por exemplo, fazer uma terapia para se trabalhar, se entender, se resolver com relação a esses assuntos e conseguir viver mais leve daqui para frente, é o nosso objetivo na terapia. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, ligue aqui ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de pegar as informações objetivas, horário, valor, local de atendimento presencial, online, esses detalhes todos. Então, vamos lá, a pessoa me pede, né, gostaria que você falasse sobre acumuladores, né, de onde vem esse sentimento que desencadeia essa necessidade de acumular e como curar. Bom, são causas, né, cada um tem a sua, para a pessoa chegar nesse ponto de acumular objetos. Você vê que acumular objeto é o comportamento final. O que motiva aquilo? Tem vários. Você pode ir por vários caminhos, cada pessoa vai ter o seu caminho. Então, pensando nas possibilidades, algumas vezes é por apego emocional ao objeto. A pessoa tem medo de perder uma parte da história dela. Fala, não, esse aqui eu comprei quando eu estava com tal pessoa em tal lugar. Isso aqui foi tal pessoa que me deu de presente naquela época. Esse aqui era uma roupa que eu usava quando eu estava numa situação de vida que foi legal, que foi bacana, quero guardar essa memória. Então ela tem uma sensação que ela vai perder parte da história dela se ela se desfazer do objeto. Então o objeto está lá, não está sendo mais útil, está fazendo volume, não tem mais lugar para pôr. E falando em acúmulo, tem todos os níveis de acúmulos, né? Tem aquelas pessoas que acumulam de uma forma até que mais ou menos bacana, organizada, limpa, mas tem aquela casa que mal você consegue andar, ou aquele armário que você não encontra nada lá dentro, e tem aqueles que chegam naqueles exageros, que vocês já viram, tem até uns programas na televisão que mostra que realmente é tudo muito sujo, não tem como circular, então tem todos os níveis de acúmulo. E tem aqueles acúmulos de pequenas coisas, de pequenas coleções, que às vezes é um começo de alguma coisa que se deixar cresce, às vezes para por ali, mas é sempre legal dar uma observada no que está acontecendo. Então, voltando às possibilidades aí de motivação para a pessoa chegar nesse ponto de acumular objetos desnecessários. Também pode ser por ansiedade, por medo de precisar do objeto em algum momento. Fala, não, eu vou em algum momento, isso aqui vai ser útil, alguém vai precisar e eu vou poder entregar para a pessoa. Só que às vezes o negócio fica tão debaixo do monte da coisa, ou tanta coisa, você não lembra que a coisa está ali. Na hora que você precisa do bendito objeto, quando você vai ver, você está na loja comprando outro e aquele ficou lá sem usar. Pode ser por perfeccionismo, aquela sensação de que não, tem que estar tudo aqui, não pode sair nada, tem que estar tudo perto de mim. Pode ser por uma incapacidade de tomar decisões. A pessoa tem uma incapacidade que às vezes se expressa em outras áreas da vida dela, mas onde fica óbvio é no acúmulo. Ela não consegue decidir o que é para guardar, o que é para descartar. Então não descarta nada. Não, isso aqui vai ter utilidade, isso aqui é bom, isso aqui não consegue chegar na decisão. Então guarda tudo e é por isso que acumula. Tem outras pessoas que passaram por traumas, que passaram por perdas ao longo da vida dela. Aí ela acumula objetos como uma forma de compensação. Tipo assim, um sentimento que tem lá no fundinho, que muitas vezes não é consciente, um sentimento de que eu não vou perder mais nada.
eu já perdi coisas importantes, agora eu vou guardar, vou segurar tudo perto de mim para as coisas não escorrerem mais pelos meus dedos, que é a sensação que eu tive quando eu perdi aquela pessoa, quando eu perdi aquele lugar que eu morava, quando eu perdi aquele emprego, quando eu perdi, seja o que for que a pessoa perdeu. Por depressão também, a pessoa pode acumular pela falta de energia que a depressão dá, que é uma das características, falta de motivação para descartar. Aí não é porque ela quer o objeto, porque o objeto tem significado, porque ela está querendo se... Não, ela só não tem motivação para pegar isso aqui e falar isso aqui vai pro lixo. A depressão pode dar esse estado de desânimo, de não ter atividade mesmo. Ou aquela pessoa que é muito isolada socialmente, muito na dela, muito sozinha, ela pode ter essa necessidade de acumular para preencher esse vazio emocional que tem dentro dela, tá? Tem um vazio aqui dentro, então a sensação de que se você botar objetos na sua vida não vai estar tão vazio assim, um negócio que nunca preenche, né? Por isso que continua aumentando. Uma coisa que também influencia a família, pessoas com quem você convive, onde eles eram acumuladores e por hábito, por aprendizado, você não tem trauma nenhum, você não tem necessidade emocional nenhuma, mas é pura repetição. Por pura repetição você sai fazendo, e isso é muito interessante. Tem a história, não sei se vocês já ouviram, sobre a pessoa que toda vez que ia fazer o peixe, cortava no meio e preparava o peixe e botava na mesa o peixe cortado em dois. Daí a pessoa fala, não, gostoso, maravilha esse peixe, mas por que você corta ele em dois? Porque minha mãe fazia assim. Ah, tá, mas por que será que sua mãe fazia assim? Curioso, vou perguntar para ela. Aí foi perguntar para a avó da primeira pessoa, por que cortava o peixe? Eu aprendi a fazer o peixe cortado no meio. Ela falou, porque minha panela era pequena. Então as pessoas vão repetindo coisas sem necessidade de repetir, só porque viu fazendo, só porque viu acontecendo. Então acontece, só por influência de hábito, de costume de ver, vira uma cultura de acumular coisa. Condição socioeconômica, em alguns lugares é isso que pesa. A pessoa tem dificuldade financeira e ela tem medo de não descartar alguma coisa e não conseguir substituir, depois vai precisar não conseguir arrumar de outra forma, não vou conseguir comprar, então vou guardar tudo aqui porque, né, não sei quando eu vou conseguir comprar de novo. Perdas na vida da pessoa, né, perda de emprego, de divórcio, dá uma sensação de instabilidade, uma sensação de que eu não sei o que vai acontecer na minha vida, já perdi algumas coisas, já teve algumas mudanças, já tive que mudar de casa, então essa sensação de estabilidade é meio que compensada com a acumulação de objetos, assim, meus objetos estão aqui. Aqui não tem estabilidade, esses eu estou segurando, esses eu controlo, esses aqui não vão fugir de mim, então uma compensação dessa sensação de estabilidade. Então você percebe que não tem uma explicação, não dá para você falar aquela pessoa é acumuladora, por quê? Não, tem que ver a história dela, a cabeça dela, como é que ela funciona, o que está levando ela a se tornar uma acumuladora. Como é que a gente lida com isso? Terapia, né? A terapia que vai entender aquele caso individualmente, especialmente, o que está acontecendo com ela, vai entender os padrões de pensamento, de sentimento, vai trabalhar para mudar esses padrões, crenças distorcidas que ela tem, enfim. Terapia vai ajudar também na aceitação desses pensamentos e sentimentos relacionados ao acúmulo. Às vezes, uma medicação é indicada. O psicólogo pode te orientar, falar, não, eu acho que uma medicação vai complementar aqui o nosso tratamento, vai te ajudar a baixar a ansiedade, e nisso a gente vai ter mais condições, mais espaço para trabalhar seus pensamentos, e aí conforme o médico for acompanhando, ele vai retirando essa medicação quando perceber que já é o momento, porque a pessoa já consolidou o estado interno dela emocional. E aí as pessoas sempre me perguntam, tá, se pode ser medicação, se pode ser terapia, onde é que eu vou primeiro? O profissional que você confiar, porque é muito comum a pessoa chegar no médico, chegar no psiquiatra com essas questões comportamentais, emocionais, ele dá uma medicação e fala, vai fazer terapia, né? Esse remédio ele vai ajudar por um lado, a terapia ajuda por outro e tudo se completa. O que é importante também, a pessoa meter a mão na massa, se ela percebe que ela está acumulando e gradualmente
descartando, vê o que ela pega hoje, dá uma olhada nas coisas, o que hoje ela consegue descartar, o que hoje não bate muita ansiedade, não tem muito pensamento envolvido naquela história e ela consegue descartar. Então começa com uma coisa pequena hoje, percebe, ufa, descartei, nem lembrei do negócio, nem fez falta, tô de boa, vou pro próximo, até conseguir ter as coisas dentro do sensato, né, do que realmente tá te sendo útil para você. Não vai ter nenhuma memória emocional, que como eu falei que muita coisa é memória emocional, não, a gente tem um tanto de memória emocional, tem umas fotos, tem uns objetos que ganhou de presente, objetos que comprou em viagem, objeto que achou, às vezes a pessoa achou uma pedrinha num lugar bacana, é a pedrinha que ela guarda, mas com o treino, você consegue também, com o treino, consegue centralizando, né? Eu não preciso ter uma caixa de pedrinhas, uma pedrinha já representa aquele lugar, aquele momento, você consegue trabalhando os seus pensamentos dessa forma. E a prevenção é importante também, desde sempre todo mundo ir trabalhando, desde o consumo consciente, não comprar nada, não trazer nada para casa. Se você já percebe que não tem necessidade, você já tem um igual, ou você não vai usar mesmo, tá comprando só porque você tá achando a cor bonita, o negócio bacana, você tá empolgada naquele momento, dá mais uma volta antes de decidir a compra para ter mais consciência do que está levando para dentro de casa. E esse descarte é rotineiro, regular, das coisas que você percebe que não vai mais usar. E que nem, por exemplo, eu até guardo alguns potes de coisas que você compra que vem num pote bacana. Eu acho que eu posso usar esse pote, eu deixo por um tempo lá. Tem um tempo que falei, não, eu achei que ia usar, mas na verdade não está sendo útil, não. Tá na hora de dar tchau para esse pote. Então, ir fazendo isso de uma forma mais consciente, pensada, eu tô tomando decisões, que os seus objetos é a tua vida, é o modo que você se relaciona com tudo, né? Vamos pro próximo tema. Consequências de viver sem uma referência paterna. O que significa para uma criança que viveu sem o pai? É interessante que cada situação vai ter um significado diferente. A criança que perdeu o pai por falecimento, é o caso dessa pessoa que pergunta o que significa para uma criança o falecimento do pai antes dela conhecer esse pai, quais as consequências na vida adulta. Tem várias coisas aí acontecendo ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, pode ter questões, problemas de autoestima, porque a ausência paterna pode dar essa sensação, pode gerar sentimento de abandono, de rejeição, de inadequação e vai afetar a autoestima da pessoa. E é interessante que mesmo perda por falecimento, pode ter esse sentimento, que nossos sentimentos não são racionais, pode ter esse sentimento de que eu fui abandonada pelo meu pai. Ah, mas ele faleceu, não foi uma decisão dele, mas fui abandonada. Em resumo, no final da história, tô sozinha aqui sem pai, ou seja, sem pai, mas pode ter outras pessoas. E é interessante que o quanto que a cultura também pesa. Se a pessoa vive num meio onde todo mundo tem pai, todo mundo fala da importância do pai, todo mundo tem referências de pai, todo mundo menciona pai, e ela não, vai pesar muito mais para ela. Se ela está numa cultura, num grupo, num local onde é muito comum, né, os pais não estarem presentes, ou porque está trabalhando muito longe, ou porque realmente foi embora, ou porque, enfim, se é mais normal nesse sentido de comum, mais pessoas, ela vai vivendo como, é a vida, é assim que as coisas acontecem. Então vai ficando, só que a cultura, o meio, essa informação toda, a gente não tem controle, é o que acontece, é o que está à nossa volta, mas a gente tem controle da própria cabeça e pode trabalhar um pouquinho isso. Por quê? Muita gente fala, e é muito forte esse conceito, que eu tenho um questionamento em cima disso, que é a falta de um modelo masculino saudável pode influenciar na forma como a pessoa se relaciona com outros homens. Eu acho que a falta de um modelo masculino ela é muito bem substituída por um professor, por um tio. Eu acho que várias figuras vão se complementando e vão dando informações positivas de papéis, mas a importância disso acaba não sendo tão grande, porque
Filhos de casais, dois pais, duas mães, acaba vivendo tão saudável quanto, tão feliz quanto. O que importa é, como eu falei, é todo o contexto, é tudo que é colocado, as informações que ela ouve. Se ela fica ouvindo, porque mesmo que não ouça do seu próprio pai, mas ouviu do pai do vizinho, pai do vizinho foi embora, não quer nem saber de nada. Para ela vai pesando essa coisa de, poxa, não tenho, também o meu foi embora para mim. Ela vai tendo essa convivência de que não, aquela família ali tem duas mães. E tá todo mundo saudável, feliz, faz um monte de coisa. Porque tem aquela ideia também de quem ensina a regra, quem ensina limite é pai. Mãe não ensina. Depende da cultura, depende do grupo, depende do que essa mãe aprendeu. Porque tem muita gente que a gente ouve falar de que não teve um pai, então pode ser que tenha um grupo maior com essa dificuldade, mas também não é uma obrigatoriedade, porque tem pessoas que foram criadas só pela sua mãe ou só pela avó, e tem uma noção de regra e de limite muito boa, aprendeu muito bem o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é, o que é bom fazer para os outros, o que é bom fazer para ele, e segue muito bem, a menos que eu falei, que tenha essa noção, essa informação cultural de que quem ensina limite é pai. E também aquela coisa de que existe aí um conceito de que quem não tem um pai presente, não tem um modelo masculino positivo, ele é mais vulnerável à influência negativa. Então vai ser mais influenciado pelas más companhias, vai ser mais Maria vai com as outras, não vai, porque não teve aquela... Depende muito. O que acontece é que muitas vezes que a mãe fica sobrecarregada, né? O pai não tá ali presente, seja lá por qual motivo for, aí a mãe tem que fazer 10 mil papéis ao mesmo tempo, fica sobrecarregada, pode ser que sobre menos tempo, menos energia, menos fôlego, e aí vai ser mais difícil para ela para prestar atenção em tudo que precisa fazer, olhar, e é mais complicado. E vamos nós aqui, né? A gente ouve muito falar em não ter referência paterna, em toda essa dificuldade, mas você ouve falar em não ter a falta de referência materna, é difícil, porque socialmente, culturalmente, não acontece, né? As mães sempre ficam com os seus filhos, a culpa de tudo acaba ficando nas costas dela, e os pais que por algum motivo ficaram sozinhos com os seus filhos, que são pais solos, acabam sendo vistos como heróis, como maravilhosos, todo mundo ajuda, todo mundo colabora, porque já tem aquela noção, né, de que não vai conseguir, então vamos lá ajudar, ou nossa senhora, você tão incompetente, ficou sozinho com uma criança, que herói que você é. E já aconteceu, quando eu trabalhava em empresa, um pai chegou com um filho pequeno, porque a escola não trabalhou hoje porque teve um problema, mas também não deu, outra pessoa não pôde ajudar, não teve jeito, tô trazendo pro trabalho. Ai, que legal, que bacana, vem cá, vou ajudar, vou fazer isso, vou dar um desenhinho. Tinha uma mãe chegar no trabalho com o filho no colo, não consegue se organizar. Olha só o que está acontecendo. Então você percebe, a cobrança é diferente. Então, dizem que a dificuldade na vida adulta pode ter mais dificuldade em assumir responsabilidade. Pode ser se ela tiver esse conceito social de ouvir, de ver referências de que quem tem responsabilidade é pai, quem tem responsabilidade de trabalho, quem tem sucesso profissional, né? Pode ser que tenha uma dificuldade maior de ter um sucesso profissional por conta da falta da referência paterna, porque está associado culturalmente que quem tem sucesso profissional é homem, é pai. Você vê mulher pedreiro? Até vê, mas é bem menos, é uma quantidade menor. Vê mulher presidente de empresa? Vê. Mas é também uma quantidade menor. Tem que chegar lá chutando a porta, senão ela não se estabelece. Ou seja, o campo é menor, né, para a mulher ter sucesso profissional. Vai rebolando no que dá, vai fazendo o que consegue. Então, tem essa coisa, né? Uma referência de sucesso profissional você vai ter quando você tem um pai, que ele te mostrou que aquilo é trabalho, que aquilo é responsabilidade, que aquilo é se dedicar. Porque para a mulher não olha como se dedicar à responsabilidade, faz bem feito. A mulher faz obrigação,
né? Se ela cuida da casa, se ela cuida muito bem do filho, né? É isso que é o mínimo que a gente esperava de você. Então, todo esse conceito de supervalorizar um lado e não valorizar o outro leva a achar que é esse lado que é o importante, é o lado da figura paterna que é o importante. Mas a pessoa pode ter, sim. Agora, se você chegou nisso e fala, não, eu cheguei nesse ponto, porque se ela fez essa pergunta, se essa pessoa fez essa pergunta, ela tá sentindo essa falta, ela tá sentindo que para ela é diferente, essa falta de referência mudou alguma coisa nela, é diferente do que outras pessoas têm essa referência, mas a minha dica é, olha mais pros conceitos que vieram de fora do que o que você tem dentro de você e dentro da sua casa, e puxa dentro de você uma realidade da sua potencialidade, da sua capacidade de perceber tudo que você precisa, né, de conceitos de força, de resiliência, de tudo que for que as pessoas dão uma característica maior que para pai, que assim, é pai que ensina isso, e você fala, não, isso o mundo ensina, tua mãe, tua tia, as mulheres da tua família também podem ensinar essas características. E porque a gente não controla as pessoas que estão na vida da gente, né? Não pôde ficar, porque não conseguiu ficar, porque não pôde mesmo, porque são coisas que vão acontecendo, só nos resta lidar com essas coisas que aconteceram e lidar da melhor forma possível, e passar por cima e falar, olha, né, consegui, apesar das minhas dificuldades, e todo mundo tem essa frase para falar sobre si mesmo, independente do que for a vida dela, independente do que estiver acontecendo. Eu tô me estendendo demais, eu não quero perder muito tempo, que eu quero ir para a última pergunta. Eu acho que deu para entender essa questão mas me coloca nos comentários o que você achou disso aqui. E a pessoa que perguntou sobre como diferenciar a brincadeira ofensiva de brincadeira saudável, tendo um passado de bullying. E aí vou até unir com uma outra pergunta que a pessoa perguntou, crise de ansiedade pode se iniciar por gatilhos? Sim. Uma pessoa que percebe uma brincadeira ofensiva, onde na verdade não teve nada de ofensivo, mas ela percebe que foi o bullying que deixou uma fragilidade nela, e isso foi um momento de ansiedade que foi acionada por um gatilho que aquele bullying que ela teve que passou lá em algum momento da vida dela, e tá aparecendo, tá emergindo aí nas situações de agora. E aí, como diferenciar o que realmente está sendo ofensivo e o que é uma brincadeira saudável? Você pode ver que tem muitas opiniões. Numa mesma situação, a pessoa pode chegar e falar assim, você viu o que aconteceu? Você viu o que essa pessoa falou? Ela falou que eu sou relaxada. Então eu falo, não, mas ela tá falando tão de boa, ela falou que você é uma pessoa relax, ela falou que você é uma pessoa de boa, que você tá de bem com a vida. Eu falei, não, ela falou que eu sou relaxada, que eu sou esculhambada, que eu não sou dedicada. Pera lá, por que essa palavra foi interpretada de um outro jeito por uma pessoa de tão diferente do jeito que você interpretou? Pelo conta do histórico, né? O que você carrega emocionalmente vai contaminar suas percepções do que vão acontecendo ao longo da sua vida toda. Então, uma pessoa que passou por bullying, que já tem essa apreensão, essa coisa de que vão me maltratar, vão falar coisas desagradáveis para mim, vão me menosprezar, vão me depreciar, ela começa a ver depreciação, desprezo, tem um alerta no painel dela para esse tipo de coisa muito mais forte, muito mais sensível do que para outras pessoas. E uma pessoa que não passou por essas situações pode até receber uma ofensa de alguém e falar assim, a pessoa tá falando isso, mas não é verdade, né? Então, bem, ela tá pensando, eu sigo minha vida, deixa ela pensar o que ela quer. Dói menos porque ela não teve essa fragilidade, ela não tem uma ferida para ser cutucada. Tem uma pele boa ali, você pode passar o dedo. Agora, se tem uma ferida, você vai passar o dedo. Não dói, o negócio machuca. Então, o que você tem que fazer? Tomar consciência das suas feridas. Não enfiar debaixo do tapete, olhar para o que aconteceu, tomar consciência disso e tomar a sua paz, independente do que aconteceu, e perceber que a pessoa que fez isso foi ela que fez. Isso veio dela, não veio de você. Ela não fez isso porque você merece, não fez isso porque ela não estava legal também, porque ela também tem as fragilidades dela. É aquela coisa, quem faz bullying é uma pessoa também machucada.
né, que externaliza de uma forma totalmente errada, maldosa, cruel, óbvio, mas ela não tá falando de você, ela tá falando dela mesma. A pessoa que faz bullying, ela tá falando dela mesma. E se você aceita pra você, se você concorda com ela, se você fala, opa, ela falou que eu sou uma porcaria, então eu devo ser uma porcaria, não, você tem que trabalhar a sua cabeça. A pessoa falou, ela se sente uma porcaria, ela não consegue lidar com o tanto de porcaria que ela se sente, que ela joga pros outros. Então, é trabalhar esses conceitos, é entender o que aconteceu, entender o porquê aconteceu, entender quem você é, se conhecer. Terapia é autoconhecimento, é se conhecer, que quando você está fortalecida no que você sabe a seu respeito, o que vem dos outros está um pouco te afetando. É muito isso. O que você achou? Bate com o que você pensava? Se você considerar que um psicólogo é importante para te acompanhar e um dos nossos for escolhido, vai ser muito bem recebido. Link aqui na descrição, informações pelo WhatsApp. Estamos aqui para trabalhar o melhor possível. Obrigada por me assistir.